Oi, gente! Hoje a gente vai ter um vídeo mais conversa aqui pra eu contar essa novidade pra vocês e compartilhar as minhas inseguranças também, as minhas dificuldades, porque nem tudo é um mar de rosas. Então, como o título diz, eu estou escrevendo um livro. Não quer dizer que ele vai ser lançado ou que eu vou chegar a terminar ele, apesar de eu querer muito que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, eu já tô muito feliz em estar escrevendo ele. E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história e os personagens, mas antes eu queria falar sobre o processo de escrita, que foi até o motivo de eu querer gravar esse vídeo. Vocês já devem ter visto eu comentar que eu sempre quis escrever um livro, principalmente lá no meu Instagram, volta e meia, eu comentava isso uns anos atrás. Sempre foi assim, um objetivo de vida, aquela coisa que você quer fazer antes de morrer. Mas eu nunca me senti segura pra, de fato, escrever alguma coisa que as outras pessoas vão ler, ou até com determinação pra escrever, né, porque é uma coisa que dá muito trabalho, e sempre foi aquela coisa que eu pensava, nossa, que preguiça, só de pensar em ter que escrever mais de 100 páginas já me dava preguiça. Mas o sonho existia aqui no fundinho do meu coração. Eu sabia que um dia eu ia chegar lá. E a ideia, na verdade, era eu realmente escrever depois que eu me formasse, né? Que eu ia ter mais tempo pra fazer isso. Então eu me formei, fechei a loja, fechei o meu curso também. E com isso eu tive tempo, vontade e principalmente disposição pra pensar nisso, nesses sonhos que eu tinha deixado de lado. Não só de escrever um livro, mas também me dedicar mais à música, por exemplo, com a guitarra, a aula de canto, enfim, talvez até criar minhas próprias músicas. Mas então eu comecei a escrever em novembro do ano passado, 2022. Escrevi 40 e poucas páginas ali de novembro até janeiro desse ano. E desde então eu não escrevi mais nada. Não quer dizer que eu desanimei ou que eu deixei de lado, que eu abandonei a ideia. Porque assim, eu penso no meu livro quase todo dia. Eu sinto que ele já virou parte de mim. Eu me apeguei aos personagens, sabe? Mesmo que ele não esteja nem na metade ainda, ele parece muito real pra mim. Mas é difícil. O processo de escrita é muito instável, pelo menos pra mim. Tem dias que eu confio muito no que eu tô fazendo, no meu potencial, e eu amo a minha história, mas tem dias que eu penso, quem que vai ler essa merda? Enfim, eu acredito muito que isso faça parte do processo mesmo e seja normal. A gente não se sente confiante todo dia, mas também é um processo muito solitário. Eu não sou desse meio, eu não tenho contato com pessoas desse meio, tipo editoras, agentes literários, enfim, pessoas que servem pra te auxiliar na hora que você tá criando um livro. Então é uma dificuldade a mais você ter que fazer tudo sozinho e meio que não ter com quem contar nesse sentido profissional da coisa. E justamente por conta disso, eu não quero mais guardar tudo pra mim e ter que lidar com tudo sozinha. Afinal de contas, vocês, a minha comunidade, sempre foi uma base, um apoio muito forte, profissional pra mim. Então por isso que eu resolvi compartilhar isso com vocês, mesmo sendo uma ideia que tá bem no início, que teoricamente é o tipo de coisa que a gente não deveria falar pras pessoas ainda. E eu sinto que ter essa conversa vai fazer eu ficar mais animada pra finalizar o livro e talvez até lançar ele pro mundo. Porque eu sou muito daquelas pessoas que depois que expõem pros outros o que tá fazendo, tem que correr atrás, não tem mais volta. Vai ter gente esperando e me cobrando, cadê o livro? E vocês podem me cobrar, tá? Porque eu vou adorar. Às vezes eu preciso mesmo de um puxãozinho de orelha pra ir lá e fazer. Mas agora vamos falar sobre os detalhes do livro, que aí você já descobre se você vai gostar, se você não vai gostar. Se você não gostar, tá tudo bem também, porque eu sei que não vai agradar todo mundo. Eu estou escrevendo uma comédia romântica, o que é muito irônico da minha parte, porque eu sempre fui a pessoa que odiava romance. Eu nunca fui a adolescente que criava e lia fanfic ou que gostava de Crepúsculo. Tô sendo essa pessoa agora, sim, uns 10 anos atrasada. Durante a minha adolescência, eu era obcecada por ficção científica, por suspense, por terror, então eu só lia, consumia filmes e coisas desse gênero, porque eu achava que era besteira, que era fútil gostar de romance. Achava que era uma perda de tempo mesmo. Então sim, no auge dos meus 25 anos, eu estou escrevendo um livro de romance. Eu comecei a ler muito romance no passado e não parei mais, vocês devem ter percebido aí pelo meu Instagram, os vídeos recriando capas. E sim, gente, eu ainda leio e gosto de vários gêneros diferentes, fantasia, ficção científica, suspense, terror, mas agora eu tô aproveitando pra explorar uma fase que eu justamente nunca tive, que é cair de cabeça nesses romances todo aí que eu nem conhecia. Inclusive, A Culpa é das Estrelas, aquele filme que literalmente todas as pessoas do planeta já devem ter assistido, eu fui assistir, tipo, 2 meses atrás. Eu já fui essa pessoa que achava
achava o romance fútil, besteira, mas hoje eu vejo que era um preconceito tosco, porque às vezes tudo que a gente precisa é ler uma coisa levinha, aconchegante, pra sentir que tem esperança e amor no mundo. A gente não precisa colocar romance num patamar inferior aos outros gêneros. Comecei a militar aqui sobre gênero literário, não era por esse lado que eu queria que esse vídeo fosse, mas voltando. Sim, já tá cheio de comédia romântica por aí e eu vou escrever mais uma. Principalmente porque eu tô me divertindo muito enquanto eu tô escrevendo, e isso pra mim é o mais importante. Mas agora sobre a história. O Julian, o nosso protagonista, tem 21 anos e ele tem uma irmã mais velha chamada Lana. O Julian passou ali por alguns traumas de relacionamento, o ex-namorado dele era um babaca, e além disso, ele tá perdido na vida, não sabe o que ele quer fazer. E na esperança de fazer as coisas mudarem, talvez se descobrir e também agradar os pais, ele acaba decidindo fazer um intercâmbio pra Itália, que nem a sua irmã já fez. E aí ela aproveita pra ir junto com ele pra reencontrar alguns amigos. Aí a gente tem o Luca, um italiano de 22 anos, músico que toca piano profissionalmente. Ele é muito fechado, então o passado dele é meio misterioso, ele não gosta muito de falar sobre ele, sobre a família, e ele lida com algumas dores que ele acredita que nunca vão passar. E a música é uma das formas dele expressar tudo que ele sente e se sentir mais vivo também, e por isso que o sonho dele é ser um músico reconhecido, fazer turnê em outros países. Ele basicamente vive pela música. Quando o Julian e a Lana chegam em Roma, eles acabam encontrando o Luca tocando piano ali em uma das apresentações dele, e acaba rolando um clima entre ele e o Julian. Mas eles não têm tempo ali de conversar direito e acabam se desencontrando. O Julian fica determinado a encontrar ele de novo, e alguns dias depois, quando ele sai com a Lana e outros amigos pra um bar, o Luca tá lá na mesma mesa, na mesma roda de amigos, com uma menina. E pra piorar toda a situação, o Luca nem reconhece o Julian, tipo assim, nunca nem te vi na minha vida. É óbvio que o Julian surta, eles se desentendem ali, trocam umas farpas, e eles são obrigados a conviver ali durante todo o mês de viagem, já que o Luca faz parte da mesma roda ali de amigos, e ainda logo depois, o Julian descobre que o Luca ensina piano no mesmo lugar que ele tá fazendo o intercâmbio de trabalho dele. Enfim, muitas coisas vão rolar, mas esse é o comecinho ali da história que eu quis compartilhar com vocês e as características dos personagens. Eu disse que eu já escrevi 40 páginas e eu tenho o intuito de escrever por volta de umas 300. E eu já tenho toda a história, as ideias para o desenvolvimento dos capítulos, início, meio e fim. Só falta continuar escrevendo mesmo. Mas eu queria de alguma forma mandar para vocês um pouquinho do que eu já escrevi, para quem, óbvio, se interessar pelo estilo do livro, para eu ter um grupinho de leitores beta. Então, se você tem interesse em ler, eu vou deixar um link aqui nos comentários do vídeo para vocês preencherem o formulário, para vocês se cadastrarem, porque eu não quero só jogar o livro num link aqui para qualquer um ler, eu quero saber quem que tá lendo, até por segurança minha. E é muito importante para mim ter algumas pessoas lendo, falando o que elas acham, porque isso serve até para eu continuar animada ou até, quem sabe, fazer alguma alteração ali na história. Enfim, é um apoio muito legal, vou ficar muito feliz se você quiser participar do grupo. E por hoje é isso, gente. Se tudo der certo, até ano que vem o livro já estará entre nós. Tem 4 editoras que seria, assim, um sonho se eu conseguisse, mas também não vou criar expectativa. Aquelas que falam que não vai criar expectativa, já criando expectativa. Então, um beijo pra vocês e obrigada por terem me ouvido. Caraca, bicho. Tô gravando mesmo, hein?